Perguntas e respostas com Bruna Vilaverde. E aí, besta do meu coração, como é que tu está? Eu espero que seja tudo bem por aí. Antes de mais nada, ó, vamos tomar aguinha? Vem comigo, ó. Pega a tua garrafa de água, vai tomar 2, 3, 4, 5, 10 goles de água pra gente começar esse vídeo. Hoje, mais uma vez, estamos em mais uma edição de perguntas e respostas das nossas caixinhas de perguntas lá do Instagram. Então hoje, segunda-feira, eu abri uma caixinha de perguntas lá no Instagram e ela já está cheia de perguntas. E você sabe muito bem que é impossível de responder tudo por lá. E por isso eu trago várias dessas perguntas aqui pro YouTube pra gente conseguir conversar por mais tempo. Aqui a gente consegue fazer vídeos mais longos e eu adoro tagarelar, vocês gostam de me ouvir, assim dá tudo certo. Então, sigam mandando muitas perguntas porque pode acontecer de a tua pergunta vir parar aqui no YouTube. Sem mais delongas, bora começar então. Vamos começar com esta pergunta aqui, ó, a primeira aqui, ó, da Pinheiro Jean. Ela perguntou o seguinte: Bru, é normal o peso na balança subir quando inicia a musculação, né, o treino de musculação? Então, é o seguinte, ó, quando a gente inicia a musculação, a gente dá estímulos novos pro nosso corpo e principalmente para o tecido muscular. Afinal de contas, a musculação, o principal intuito desse exercício físico é o quê? Trabalhar os músculos e fazer com que eles se machuquem durante a sessão de treinamento e no descanso eles se regenerem mais fortes e cresçam. E por isso que a musculação ajuda na hipertrofia muscular. Independente de fase de emagrecimento ou ganho de massa, a gente vai ter ali o estímulo para ganhar músculo e crescer. Só que a gente tem que entender que quando a gente cresce um tecido dentro do nosso corpo, a gente vai ganhar massa corporal, né? E quando a gente faz musculação, a gente ganha músculo, então a gente ganha tecido muscular. E isso pode influenciar, sim, no aumento de peso na balança. Porém, a gente tem que entender uma coisa. Quando a gente pensa em uma pessoa que está com sobrepeso, com obesidade, e essa pessoa inicia a musculação, porém ela quer perder gordura corporal, além de fazer a musculação, ela precisa fazer uma dieta de déficit calórico, ou seja, consumir menos calorias do que o corpo dela gasta. E para isso acontecer, então ela tem que cuidar da ingestão calórica dela. E, consequentemente, por mais que quando ela inicia a musculação ela ganhe massa muscular, né, o tecido muscular dela aumente, ela ganhe massa muscular na composição corporal, se ela tá em déficit calórico, ela vai perder gordura também. Então é muito possível, né, e bem mais provável que, mesmo iniciando a musculação e fazendo uma dieta de déficit calórico, se tu tá com excesso de gordura corporal, o teu peso ele vai baixar. Tá? Ah, Bru, mas eu estou com obesidade ou sobrepeso, comecei na musculação e o meu peso não está baixando. Então, muito provavelmente, tu pode até estar comendo saudável, porém tu não está mantendo em déficit calórico a maior parte do tempo. Porque não adianta tu comer só saudável, né? A gente tem que entender que pra gente ter um déficit calórico, a gente tem que ter um controle da nossa ingestão de calorias do dia. Porque é muito comum as pessoas até fazerem uma dieta mais saudável de segunda a quinta, só que sexta, sábado e domingo, extrapolar as calorias. Então, tu faz um déficit durante a semana ali, de segunda a quinta, mas de sexta a domingo tu extrapola, consome calorias demais, o que é muito fácil, né? Você sabe muito bem disso. Afinal de contas, comidas palatáveis e gostosas a gente consegue comer em grande volume e, consequentemente, grande calorias, né? Muita quantidade de calorias. E isso pode fazer com que a gente não fique em déficit calórico ao final de 7 dias. E a longo prazo isso pode fazer o nosso peso ficar estabilizado ou até aumentar, tá? Isso em caso de pessoa com sobrepeso ou obesidade. Então, se é o teu caso, tá aí há 2, 3 meses fazendo musculação e o peso não mexe, mas tu precisa emagrecer, né? Perder gordura corporal, tem que se atentar à dieta, porque provavelmente tu não tá seguindo ela, se tu não tá vendo redução de peso na balança. Mas é muito comum que em pessoas falsas magras, pessoas que têm o peso saudável na balança, né, conforme seu IMC ali, mas tem uma composição de gordura mais alta, é muito comum que essas pessoas não vejam muita diferença no peso da balança, tá? É muito comum. Porém, a gente nota a composição corporal mudando. Então, ao mesmo tempo que aos pouquinhos tu tá ganhando massa muscular, que não vai ser assim 10 quilos em um mês, a não ser que tu esteja usando bomba, que seja aí o sebum, né? No caso não é. Então, a gente vai ganhando aos pouquinhos massa muscular e ao mesmo tempo perdendo gordura. E isso no longo prazo faz com que o nosso peso oscile muito pouco, porém a composição corporal mude muito. Então a gente faz uma troca, né? A gente vai reduzindo gordura corporal e ao mesmo tempo ganhando músculo, vai definindo mais. Então a gente vai ficando mais, aparentemente, mais musculosa, né? Mas na verdade a gente só ganhou músculo e perdeu gordura, tá? Então o peso ele vai mudar, mas depende de cada caso. Em alguns casos o peso pode mudar muito, em alguns casos ele pode mudar muito pouco ou quase nada. Mas o que a gente vai ver mudança principalmente é na composição corporal.
O Xandinho perguntou o seguinte: posso fazer ref livre na semana? Não fiz no final de semana. Não tem problema fazer refeição livre na semana, tá? A gente tem que entender que a refeição livre, né, quando planejada e feita com controle, ela é muito bem-vinda e muito benéfica, né? Se tu não fez no final de semana, seguiu o planejamento no final de semana e quer fazer durante a semana, em algum evento com algum amigo, sair com alguma pessoa especial, não há problema nenhum. O que eu sempre indico de fazer nas refeições livres, né, se tu for fazer elas com mais frequência, uma vez por semana, é de fazer de forma controlada. Então, é evitar de ir em rodízio, porque em rodízio a gente não tem controle sobre a nossa ingestão calórica, a ingestão de quantidades. Optar sempre por porções individuais, por exemplo, um hambúrguer, né, e um refri zero, é uma refeição livre super tranquila, né, de se encaixar na dieta, 3 fatias de pizza, né, degustar bem com calma. Então, porção individual, evitar de ir em lugares, né, que tu não tem muito controle sobre a quantidade de alimento que tu tá ingerindo. E rodízio é um lugar que a gente acaba não tendo esse controle, né. Festas também, né, que nem eu, por exemplo, esse final de semana eu fui numa festa de formatura. E lá eu não controlei nada, então assim, eu bebi bastante, coisa que eu nunca faço, bebi muita champanhe, tá, muito bom inclusive, comi vários docinhos, não sei quantos docinhos eu comi, mas eu comi bastante. Comi alguns salgadinhos também, que estavam muito bons. Mas é uma coisa que eu não faço com tanta frequência. Agora, eu acredito que eu vou ficar sem refeição livre até a próxima formatura que eu tenho, que é lá no dia 14 de fevereiro. E pra mim é super tranquilo, porque o que eu faço de diferente, assim, que eu encaixo no planejamento ali, diferente do que eu tô acostumada, habituada, é, por exemplo, hambúrguer caseiro. Faço hambúrguer caseiro de patinho, coloco mostarda, ketchup, salada. Faço em casa, é uma opção bem tranquila de refeição livre. Mas sim, tu pode fazer durante a semana refeição livre se não fez no final de semana, bem de boa. A Gabriela Luana perguntou o seguinte: você acha que podemos beber uma lata de Coca-Cola zero por dia ou faz mal? Gabriela, olha só. Eu, Bruna, vou ser bem sincera pra ti. Eu tomo em média 2 latinhas de Coca-Cola ou de outros refrigerantes todos os dias, tá? Junto com as principais refeições, que é almoço e janta, né? São as refeições onde eu sento e acabo tomando um refrigerantezinho, seja Coca, Guaraná, sei lá, H2O, alguma bebida dessas, né? E o que eu tenho a te dizer sobre isso? É nutritivo? Não, né? É saudável? Não também. Só que isso não prejudica a minha saúde, tá? A quantidade ali de adoçante, que é uma coisa que muita gente demoniza e fala que faz mal, biribororó, é muito pequena. A quantidade de sódio também, né? Dentro de uma latinha não é grandes coisas também. E eu sou uma pessoa que bebo bastante água, eu sou uma pessoa que me exercito, que faço aeróbico, que como muitas frutas ao dia, né? Pelo menos 3 porções, como cerca de 300 gramas de vegetais por dia, consumo bastante fibra. Então eu sou uma pessoa saudável na maior parte do tempo. Então não é o refrigerante ali 2 latinhas por dia que vai prejudicar a minha saúde e me fazer mal, tá? Então assim, vai do que tu gosta. Tu acha que pra ti é interessante, tu faz bem, tu gosta, né, de ingerir, pra ti essas 2 latinhas são importantes? Então continue ingerindo desde que tu contrabalanceie aí com uma ingestão de muitos nutrientes ao longo do dia. A Karina Fernandes perguntou: como você intercala as corridas com treino de inferiores? Então, Karina, é o seguinte, eu já sou uma pessoa muito bem treinada, né? Eu treino há bastante tempo musculação, de forma ininterrupta, e eu corro há mais de 1 ano já, né? Então, eu já tenho como é que eu vou dizer? Um preparo físico muito bom comparado a pessoas mais iniciantes. Eu sei que tem pessoas que não conseguem correr e treinar perna no mesmo dia, né? Eu, Bruna, como já tô acostumada com esse estímulo, né, desses 2 exercícios físicos, nenhum dos 2 atrapalha o meu rendimento nos treinos. Então, eu tenho feito da seguinte forma: eu tenho corrido nas terças, nas quintas e nos sábados, e os meus treinos de inferiores são segundas, quintas e sábado, né? Eu até quero alterar essa organização dos meus treinos de corrida e puxar a corrida para terças, quartas e sextas, né? Eu quero conversar com o meu professor para mudar o meu protocolo. Esse ano eu acho que eu vou me preparar pra minha primeira meia maratona. Eu acho que vou me preparar. Me dei um spoiler aqui pra vocês. Tô conversando com o Lucas sobre isso. E o Lucas Hadi, que é meu professor de corrida, né? Fica a dica pra vocês aí que quiserem uma assessoria de corrida online. Ele atende de todo lugar do Brasil e do mundo, tá? Ele é de uma cidade vizinha aqui minha, mas a gente só se conversa pelo WhatsApp praticamente, né? E ele que monta os meus treinos. E eu tô pensando em me preparar pra fazer minha meia maratona lá em agosto, em Floripa, tá? Então, assim, vocês vão acompanhar os próximos capítulos. Mas pra mim, né, Bruna, eu tenho um preparo muito bom, uma resistência muito boa, então correr e treinar perna no mesmo dia pra mim não afeta. Mas a dica que eu dou pra quem tá começando, né, e não quer prejudicar os seus treinos de inferiores, é de tu correr nos dias de superiores. Então, assim,
Se tu treinou perna na segunda-feira, deixa pra correr, depois pelo menos faça 1 a 2 refeições depois desse treino de perna pra recuperar o teu glicogênio muscular, né, com fontes de carboidrato pra te ajudar na reposição desse glicogênio, que é a nossa fonte de energia principal, né, durante o exercício físico. E no dia seguinte tu faz o teu treino de corrida junto com o treino de superiores, né, caso tu faça musculação também, pra intercalar e dar um descanso maior para as tuas pernas, né. Mas hoje em dia pra mim já é tranquilo treinar a perna no mesmo dia que eu corro, então pra mim não influencia, mas eu dou essa dica pra quem tá iniciando, tá? A Jéssica perguntou o seguinte: pra quem tá começando a melhorar os hábitos, funcional ou musculação? Jéssica, qualquer coisa, tá? Pra quem tá começando a melhorar os seus hábitos, o mais importante é começar fazendo algo que tu goste muito. Muito se fala, né, sobre musculação, de como ela é importante, como ela é benéfica, né? É um exercício de muita acessibilidade para muitas pessoas. A gente tem hoje academia em toda a esquina praticamente, né? Então a gente consegue encontrar uma sala de musculação com aparelhos ali básicos que tu já consegue fazer um bom treino. Então a musculação é muito importante, porque construir músculos é muito importante e benéfico, tanto para a questão estética quanto para a questão metabólica e no longo prazo, né? Uma pessoa que tem mais massa muscular, quando ela envelhece, ela é mais funcional, ela é mais livre para fazer os movimentos que ela precisa fazer no dia a dia sem a ajuda de ninguém. Então, é muito interessante fazer musculação. Mas, Bru, eu acho musculação tão monótona, eu não gosto muito. O que eu posso fazer no lugar? Tem inúmeras outras atividades. Tem crossfit, que eu quero começar, inclusive, testar, ver como é que funciona. Funcional também é uma ótima opção. E sempre alinhar esses hábitos novos, né, com alimentação saudável, né? Então, assim, amiga, independente de qual tu escolha, faça aquilo que te faz feliz e que tu vá conseguir manter a longo prazo, né? Porque o exercício físico, ele é uma obrigação que a gente tem que ter, né, com o nosso corpo, com a nossa saúde, mas tem que ser o minimamente prazeroso. Então, façam aquilo que vocês realmente gostam para que vocês consigam manter. A Aira Santos perguntou o seguinte: quando começou, o pessoal ao redor te zoou muito por conta de gravar? Então, vou ser bem sincera pra ti. As primeiras vezes que eu comecei a postar um pouquinho de mim, assim, nos stories, foi lá na época da pandemia, nesse meu perfil atual, que é o meu perfil grandão, que tá com quase 500 mil aí, né? E quando eu comecei a postar lá na pandemia, todo mundo começou a postar junto, porque tava todo mundo em casa, ninguém aguentava mais, começou todo mundo a virar blogueiro, né? Todo mundo começou a postar essa rotina do que fazia em casa, e foi a primeira vez que eu gravei um stories falando no meu perfil aberto, normal. Eu já tinha tido lá em 2019, né, antes de 2020, um perfil privado não, à parte, onde eu participei de um desafio, que era o desafio Se Esforça Que Seca, acho que era o nome do desafio. E eu fiz um perfil privado ali, né, pra quem quisesse me seguir. E eu postava minha rotina lá, e lá eu falava com as minhas seguidoras, enfim, tudo mais. E eu me dava super bem com as câmeras já. Mas eu nunca tinha falado do meu perfil aberto, normal. Porque vergonha, porque as pessoas vão ver, e bora lá, né? Mas lá em 2020 eu decidi voltar a postar e postar no meu perfil aberto. Eu pensei, quer saber? Já saí do ensino médio. Porque assim, quando a gente é mais adolescente, a gente fica assim, não vou postar porque os colegas da escola vão olhar e vão zoar, e biriboró, aquela frescura de adolescente. Só que quando tu sai do mundinho ensino médio, e tu vê que a vida fora da escola ela é outra coisa, que ninguém tá nem aí pra ti, tu vê que assim, foda-se, literalmente, entendeu? Então assim, sair do ensino médio, amiga, é a melhor coisa que tu vai fazer pra tua vida, se formar. Porque tu vai ver que o mundo não gira ao teu redor, que ninguém tá nem aí pra ti, que tu pode fazer o que tu quiser, que ninguém liga. Mas o fulano falou, foda-se. Porque estão pagando tuas contas? Não estão pagando, né? Então, não nem aí. E foi quando eu comecei a postar. Assim, a gente ouve comentários. Quando eu tava em outros empregos, eu ouvi alguns comentáriozinhos, mas eu nunca deixei me afetar. Porque eu nunca fui uma pessoa que ligou pra opinião dos outros, tá? Ainda mais de pessoas que eu não me inspirava. Porque é sempre bom selecionar. Essa pessoa tá me zoando, essa pessoa tá me criticando. Mas tem alguma coisa que tu admira nessa pessoa? Tu gostaria de ser essa pessoa? Ela te bota pra cima? Ela te inspira em algo? Não, né? Então, por que tu tá se apegando no comentário, na crítica construtiva dessa criatura, né? Ela tá me zoando. Mas acrescenta. É uma pessoa que te inspira, que tu gostaria de ser? Não. Então tem que filtrar muito bem. Então assim, se alguém me zoou, nem lembro mais, entendeu? Porque olha onde eu estou hoje, né? E provavelmente tem ainda pessoas que zoam, tem ainda pessoas que comentam, mas e aí? Olha onde eu estou, né? Eu tô ganhando muito mais que muitas pessoas que ficaram me zoando. Então, assim, acreditem nos seus sonhos. Quer começar a postar? Amiga, posta. Eu sempre vou ser a pessoa que mais vou influenciar e incentivar os outros a postarem. Porque mudou a minha vida, tá? Sendo eu, né, postando com constância. Então, não liguem. A Fer Soares perguntou: Bru, beber líquidos durante as refeições faz alguma diferença? Atrapalha o emagrecimento? Não, Fê. Inclusive, pensando em saciedade, se tu não tem gastrite ou refluxo, é muito bom de tu beber alguma coisa junto com a refeição. Porque como ela vai preencher mais espaço, né, e volume no teu estômago, né, vai fazer com que a digestão fique mais lenta. Então, lentificando a digestão, vai demorar um pouco mais a tu esvaziar o teu estômago e, consequentemente, começar a liberar
liberar grelina, que é o hormônio da fome, e biriboró, né? Então eu acho interessante, inclusive, né, para quem não tem refluxo nem gastrite. Não vai te engordar, não vai atrapalhar em nada. Agora, se tu tem refluxo ou gastrite, não acho interessante de tu tá bebendo uma bebida junto, porque pode fazer com que volte, né? E óbvio, né? Se tu tem refluxo ou gastrite, vamos tratar disso aí, não ficar tampando, eu vou ficar tomando, como é que é o nome daquele remédio que as pessoas tomam pra gastrite e refluxo? Com O, omeprazol, né? O Zol tudo lá, da família do Zol. Não é pra só ficar tomando omeprazol sem tratar a raiz do problema, né? Então tem que tratar também, né? Não só ficar tampando buraco com um remédio, é que eu tô de olho. A Esté 8 perguntou o seguinte: estou com medinho de começar a tomar whey, creatina e engordar. Esté, quando eu falo para as pessoas que conhecimento liberta, é sobre isso. Olha só, gata. Vamos entender esses dois suplementos que eu vivo falando, que eu uso todos os dias, né? Inclusive, ó, tô aqui com a minha creatina, que eu deixo ela no lado da minha cama, tá? Por que eu deixo do lado da minha cama? Porque eu tomo junto com o meu anticoncepcional. Então, eu tomo minha creatina e meu anticoncepcional sempre antes de dormir, tá? Quando eu deito minha cabecinha na cama. E é o seguinte, a creatina é um pozinho branco que muitas pessoas julgam, né? O que será que esse pó branco faz, né? Tem gente que acha que até é coisa errada, mas não é, tá? A creatina é um composto de aminoácidos, né? Que a gente encontra nos alimentos, mas a gente também consegue suplementar em pó, como é o caso dessa aqui. E por que a gente suplementa? Porque quando a gente aumenta os níveis de creatina no nosso corpo, a gente aumenta os níveis de fosfocreatina no músculo. E quando a gente tem mais fosfocreatina no músculo, a gente consegue aumentar a ressíntese de ADP em ATP, que é a nossa moeda energética. Quando tu tá lá contraindo teu músculo na musculação, tu vai gastar e vai quebrar o ATP em ADP. Só que o ATP, que é a moeda energética, o ADP não tem muita energia. Só que assim, tu vai quebrando o ATP e vai acumulando ADP. E tu precisa de um P de novo pro ADP virar ATP. E de onde vem o P do ATP? Da fosfocreatina. Porque pra quem não sabe, fosfo, né, é o Pzinho, né? Fosfo é fosfato. Fósforo. Então, a gente pega o fosfato que vem da fosfocreatina, que veio da creatina que tu suplementa, e a gente vai conseguir sintetizar mais ATP para continuar contraindo o músculo. Então, isso no longo prazo ajuda a aumentar a tua força, aumentar o teu volume de treino, aumentar a tua massa muscular, aumentar o teu gasto calórico nos treinos e aumentar a tua recuperação muscular, tá? Então, a creatina é pra todo mundo. Independente de tu treinar ou não, tu precisa tomar ela todos os dias, porque a gente vai aumentando os estoques de creatina, tá? Essa é a verdinha da Growth, tá? Vocês têm cupom no site, que é VG Lover. E eu indico de comprar a verde, tá? Ela é mais em conta que a roxinha e dá na mesma, tá? A diferença delas é que a roxinha é importada. E o Whey Protein, eu não tô com Whey Protein aqui no quarto, tá? Senão eu te mostraria também. Eu uso o Whey concentrado da Growth, tá? Em uma dose ele tem em média 23 gramas de proteína, tá? Em 30 gramas do produto. O Whey é uma ótima fonte de proteína. Independente de treinar ou não, a gente tem que consumir proteína, tá? E o Whey é a proteína isolada do leite. Então, o Whey basicamente é uma outra fonte diferente de ovo, de carne, de leite, de atum, de peixe, de proteína de soja, pra te ajudar a bater a meta de proteína diária. Então isso é ótimo no emagrecimento, não vai te engordar de jeito nenhum. É só uma proteína em pó, né, que tu consegue colocar nas tuas refeições principais, tipo café da manhã, ceia de janta, sobremesa do almoço ou lanche da tarde. Tu pode colocar em qualquer horário. Whey é só uma proteína em pó, tá? Eu sou fãzaça do Whey, porque ele ajuda muito na saciedade e a fazer coisas muito gostosas. Uma coisa que eu gosto muito de fazer no meu café da manhã, no dia de carbo baixo, né, é o shake de whey lá, que é cappuccino proteico. Whey, leite e café solúvel. Fica muito gostoso e ajuda demais na saciedade. E também em todos os meus pós-treinos, né, que são à tarde, geralmente ali 6, 7 da noite, eu sempre consumo whey também, porque eu adoro comer um docinho depois da academia, né? Acho que é tipo uma recompensa que meu cérebro criou pra mim. Então eu adoro consumir whey de pós-treino. Lembrando que vocês têm cupom na Growth pra comprar whey protein, creatina e todos os outros suplementos. É VG Lover, o link tá aqui embaixo. A Leniele Ferraz perguntou: o que você diria para quem está começando a correr agora? Ótima pergunta, olha só. O que eu mais gosto de frisar para quem está começando a correr agora é para não se comparar, tá? A comparação é uma coisa muito comum na sociedade atual. Vocês veem pessoas que correm há anos e vocês ficam se comparando. E eu falo vocês porque quando eu iniciei na corrida, eu também me comparava, tá? Quando eu comecei a correr, logo de início eu já queria correr 21 quilômetros. Meu amor, pelo amor de Deus, Bruna Vilaverde, né? Quando eu completei meus primeiros 10 quilômetros, eu já pensei assim, meu Deus, eu posso correr 21. Só que não é assim que a banda toca. Eu vou fazer 2 anos que eu comecei a correr. Quando que vai dar 2 anos? No final do ano, né? Falta um pouco ainda. Mas enfim, eu completei 1 ano de corrida, de corrida mesmo, de verdade, assim, assiduamente, agora há pouquinho, né? E agora que eu estou pensando em fazer uma meia maratona, né? Quando eu iniciei, a gente fica deslumbrado, a gente quer fazer altas distâncias, correr muito, porque a gente acha lindo, biribororó. Só que a gente tem que ir no nosso tempo, tá? Então é o seguinte, quando eu comecei a correr, a primeira coisa que eu fiz foi começar a intercalar corrida e caminhada.
não conseguia correr 1 quilômetro lá em dezembro de 2023, direto. Quando eu comecei a correr, eu não conseguia. Então eu intercalava 1 minuto correndo, 1 minuto caminhando, tá? Eu fazia dessa forma. Como eu já tinha um bom preparo cardiorrespiratório, mas nada igual à corrida, eu conseguia aguentar 1 hora dessa forma. Então eu fazia 1 minuto correndo, 1 minuto caminhando, eu ficava 2 minutos correndo, 2 caminhando, assim eu ia indo. Até que um dia eu me dispus a me desafiar a correr 1 quilômetro sem parar. E aí eu consegui. E eu pensei assim, caraca! Eu consegui. E aí eu comecei a fazer 1 quilômetro correndo e 1 caminhando. Depois eu tentei aumentar pra 2. Depois pra 3 quilômetros direto. Gente, eu nunca vou esquecer o dia que eu corri 3 quilômetros direto. Eu me senti a pessoa mais incrível do mundo. Eu me senti muito feliz. Foi assim, realizador pra mim, sério. E, enfim, e assim aos pouquinhos eu fui indo, tá? E eu me lembro que depois de um tempo correndo sozinha, eu comecei a acelerar o negócio e em menos de um mês, eu acho que... Não, fazia uns 2 meses que eu tava começando a correr já. E eu olhei pro meu irmão e disse assim, Gabriel, vamos correr 15 quilômetros juntos? E o Gabriel disse, vamos, irmã. E a gente foi. E a gente correu 15 quilômetros juntos. Isso foi em fevereiro do ano passado, ou janeiro do ano passado, não lembro exatamente a data. Simplesmente eu e o Gabriel decidimos correr. Tomar uma água. Meu Deus. Enfim, eu e o Gabriel decidimos correr 15 quilômetros de uma vez. Foi emocionante, a gente conseguiu correr. Mas aí eu pensei assim, não, eu acho que eu tô fazendo bobagem. Comecei a ficar com uma dor na canela, aquela coisa toda. Eu pensei, vou ir atrás de uma assessoria. E foi quando eu comecei, então, a fazer a assessoria com o meu professor Lucas Radke. E com ele, eu aprendi que a gente tem que correr devagar. Que sim, a gente vai correr no pace de 6h30 às vezes, no pace de 6h15. Vai ter momento que a gente vai correr a 5, a 5h15. E aos pouquinhos a gente vai evoluindo, tá? Então, uma das coisas que eu mais posso dizer é não se comparar e ter paciência indo devagar. Outra dica, né? Shorts de corrida com bolsos na lateral. O da Kaizen é ótimo, eu sempre uso da Kaizen. Vocês têm cupom lá no site, tá? Que é VGLobre, o link tá aqui embaixo. Garrafinhas também são ótimas, aquelas maleáveis pra colocar no bolsinho da lateral. Um relógio, se tu quiser investir, né? Esse aqui é o Amazfit Active. Eu tenho o Garmin Forerunner 55, que é ótimo também, tá? São 2 relógios que eu super indico. Que tem ali a questão de medir o pace, né? Medir a quilometragem, avisar quando bater 1 quilômetro. Tudo isso vai te ajudar. São ferramentas obrigatórias? Não, quase arrotei aqui. Mas vão te ajudar nesse processo de corredora, né? Mas o mais importante para te começar a corrida é ter um tênis confortável, uma rua liberada para te correr, segura, né? Tipo assim, um parque ou uma ciclovia. E amiga, e a luta? Vai sentindo, bota um fonezinho, vai curtindo a vibe, vai correndo no teu tempo e tudo mais. E não se comparar, tá?